Graça e paz. Eu estou aqui para trazer para você uma série de pregação e de palavra, de mensagem, para impactar a sua vida através daquilo que o Senhor tem revelado em nossos corações. Prazer imenso. Eu sou o pastor Giovanni Rigg e nós estamos numa série falando sobre maturidade espiritual. E hoje nós vamos falar sobre 5 passos essenciais para alcançar a maturidade espiritual em Deus. 5 passos que vão te ajudar a alcançar a maturidade diante do Senhor. Eu não sei se você já tentou fazer um projeto ou fazer uma construção sem ter um plano, sem ter um caminho, sem ter um passo a passo. A maturidade espiritual também exige um passo a passo, também exige um planejamento. Para você crescer diante do Senhor, não é simplesmente um passe de mágica. É necessário ter o compromisso, responsabilidade com aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então pegue papel e caneta. Eu tenho certeza que esses passos vão te ajudar a alcançar um novo nível de maturidade diante do Senhor. Lá no texto de 2 Pedro 3,18, fala o seguinte: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento. Crescer na graça está ligado à bondade, à misericórdia do Senhor, ao favor imerecido de Deus para a nossa vida. É crescermos no entendimento daquilo que o Senhor fez por nós, de sabermos a nossa posição em Deus, aonde nós estamos diante da presença de Deus e daquilo que Ele tem preparado para a nossa vida. E do conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conhecer a Jesus Cristo é entendermos as suas Escrituras, é entendermos os seus ensinamentos, é entender aquilo que Ele tem para a nossa vida. A graça é o favor, conhecimento é a sabedoria dada por Jesus Cristo através das suas Escrituras. Quando nós falamos então desses passos para crescimento, o primeiro passo é: estabeleça um relacionamento constante com Deus. Em João 15, versículo 5, fala que eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Jesus Cristo mostra para nós que para termos um crescimento, a maturidade diante do Senhor, é necessário ter um relacionamento constante com Ele. Está ligado à videira, está ligado ao Senhor. E se não der fruto, se não crescermos diante do Senhor, se nós não gerarmos frutos diante da presença dEle, nós não estamos pegando a nutrição que vem do próprio Senhor. Porque para gerarmos frutos é necessário estarmos ligados em Cristo. O crescimento espiritual começa com intimidade. Então dedique tempo à oração. Se quer estar ligado em Cristo, essa ligação vem através da sua oração, da sua busca constante diante do Senhor. Eu tenho feito uma oração ao Senhor todos os dias, pedindo a Ele para que eu ore de forma incansável, que eu venha buscar a Ele com intensidade e com paixão, buscar a Ele com verdade. Como diz um grande avivalista, o avivamento só acontece quando há um encontro de Deus com o homem que ora, e o homem que ora com Deus, e esse encontro é um encontro prazeroso, é um encontro com alegria, e não por dor ou desprezo. O encontro está ligado à intimidade com o Senhor. Se nós queremos ter crescimento, maturidade diante de Deus, é necessário ter uma vida constante e incansável de oração. Mas de repente você se pergunta: não é tão fácil orar assim? Como que faz para ter essa vida de oração constante e incansável? Faço o que eu estou fazendo, pedindo a Deus para que eu busque a Ele de forma incansável. Segundo, não desista, continue orando. Ore mesmo quando você não quiser mais orar.
Ore quando você não estiver com vontade de orar. Ore até mesmo quando você não tiver força para orar. Ore mesmo quando você não tiver condições de orar. Se você pesquisar na Bíblia, Ana, quando estava ali sofrendo por não ter o seu filho, Penina estava ali em cima dela, perturbando a paz dela. A palavra do Senhor fala que ela não tinha força para orar. E ela falava baixo, orava simplesmente sussurrando. O sacerdote daquela época falou assim: você está embriagada. O que significa isso? Não tinha forças para orar, mas mesmo assim estava clamando ao Senhor pelo seu milagre. Ore mesmo quando não tiver força. Ore mesmo quando não tiver condição. Ore sempre. Segundo passo, submeta-se ao Espírito Santo. Em Gálatas 5,16, fala que, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Submeta-se ao Espírito Santo. Ande segundo a vontade do Espírito Santo. Como então que é possível viver segundo a vontade do Espírito Santo? Orando e ouvindo Ele falando ao seu coração. Só é possível alcançar esse nível de maturidade, esse passo importante para a maturidade diante do Senhor, quando você sabe que no momento da oração você fala e ao mesmo tempo você ouve. O Espírito Santo de Deus fala audivelmente ao seu ouvido, ou ele fala também, principalmente através da palavra de Deus. Escute o Espírito Santo. Permita que o Espírito Santo guie suas decisões e atitudes, porque isso é essencial para o seu processo de maturidade espiritual. O terceiro passo: desenvolva relacionamentos saudáveis com a sua igreja, ou com a comunidade aonde você está vivendo. Em Provérbios 27:17, fala que assim como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro, o seu parceiro, o seu amigo. O homem tem a capacidade do relacionamento, da vida em comunhão com os outros, uns com os outros, de afiar, de melhorar, de ajudar um ao outro a amadurecer diante do Senhor. O seu nível de maturidade também vai depender não somente da sua vida de oração, da sua vida em espírito, na sua vida espiritual, com relacionamento com o Espírito Santo, mas também com a sua vida em comunhão com seus irmãos. Quarto passo: pratique a obediência à palavra de Deus. Não adianta você manusear muito bem a palavra, ter lido mais de 50 vezes a Bíblia, mas no momento de viver a obediência da palavra, aquilo que Ele tem falado em seu coração, aquilo que é uma ordenança de Deus para a nossa vida, você não cumprir, não viver segundo a palavra. Se quer ter maturidade espiritual diante de Deus, é necessário obedecer o que a palavra diz. Não tem outro caminho, não tem outra forma, não tem outro jeito, não tem um atalho. É necessário viver o que a palavra diz para vivermos. E o quinto passo: persevere no meio das provações. Um ponto essencial para a maturidade espiritual é entender que nós vamos enfrentar situações adversas. Vamos passar por problemas. Vamos enfrentar lutas e dificuldades em nossa vida e no nosso dia a dia. Não adianta ter uma vida de oração. Não adianta ter um relacionamento com o Espírito Santo. Não adianta ter uma boa comunhão com os irmãos. Não adianta viver em obediência à palavra de Deus. Mas quando chegar a grande prova, a luta, a dificuldade, a vida te afrontando, você não ter coragem, ousadia de viver e vencer as dificuldades do seu dia a dia. O passo a passo para que você viva esse processo de crescimento espiritual, de maturidade espiritual diante do Senhor, vai passar por esses 5 aspectos. E o mais importante disso tudo é quando
a coisa realmente acontece. É quando o problema chega. É quando a dificuldade chega para a sua vida. Você não desiste da fé. Você não esquece de orar. Você não esquece do Espírito Santo. Você não abandona a sua igreja. Você não abandona a palavra de Deus porque veio a luta, a dificuldade. Você permanece fiel porque você sabe que sem você orar você não é ninguém. Você sem o Espírito Santo, você não vai conseguir. Se você sem estar em comunhão com a igreja, com os seus irmãos, vai ficar mais difícil. Você sem ouvir a palavra de Deus, sem viver a palavra de Deus, não vai ser possível viver o caminho. Você sabe que a dificuldade ela vai vir, mas isso não vai impedir você de viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, se nós podemos trazer aqui um resumo desses 5 passos essenciais para que você viva um processo de maturidade espiritual, são eles. Primeiro, relacionamento constante com Deus. Ore muito ao Senhor. Segundo, submissão ao Espírito Santo. Esteja atento ao que Ele fala a você e cumpra, obedeça a Ele. Terceiro, comunhão com o outro, com os irmãos da igreja, da comunidade onde você convive. Quarto ponto, obediência e prática da palavra de Deus. Obedeço e pratico a palavra do Senhor. E quinto, perseverança em meio às provações, em meio às lutas. Uma pergunta para a nossa reflexão é a seguinte: qual desses passos você vai começar hoje a viver na sua vida? Qual desses passos? Se eu posso te dar uma dica, eu te dou a seguinte dica: comece orando. Comece orando. Falar com Deus é a base essencial para a nossa vida. Você percebe que uma criança, uma bebê, uma criancinha, um bebezinho, ela se alimenta, ela vive um momento de colo, mas o momento que é mais esperado de um bebê é o momento que ela começa a falar. Qual que é a primeira palavra que ela vai dizer? Quais são as brincadeiras, quais são os sorrisos, qual é o som que sai da sua boca? Fale com Deus, ore ao Senhor, busque com intensidade, busque com determinação. Se eu posso te dar um conselho, comece orando. Comece orando. Uma chamada é para que você entenda que o nosso próximo episódio e o nosso último dessa série, falando sobre maturidade espiritual, nós vamos explorar quais são os níveis de maturidade espiritual. E de repente você vai se identificar em qual nível de maturidade você está hoje. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te fortalecer nesse passo a passo para alcançar a maturidade espiritual em Deus para a sua vida. Que o Senhor te abençoe. Eu te encontro no próximo episódio.